Você está preparado para uma metamorfose completa, transformando-se em alguém totalmente diferente? Zenão de Sítio não apenas estabeleceu as bases do estoicismo, ele desenvolveu um sistema filosófico revolucionário capaz de eliminar completamente sua versão vulnerável e desorientada. E se eu revelasse que 10 de seus princípios fundamentais podem revolucionar completamente sua existência? Prepare-se, pois após absorver estas ideias, você se tornará irreconhecível, inclusive para si mesmo. Você tem coragem para iniciar esta transformação estoica? Seja bem-vindo ao canal Estoicismo, seu santuário de conhecimento, bravura e renovação pessoal. Aqui, cada ensinamento dos grandes pensadores antigos representa um degrau em direção à sua identidade renovada. Se você verdadeiramente deseja mudar, deixe seu comentário agora. Faço parte desta metamorfose. Unidos, percorreremos a trajetória da autodisciplina, do autocontrole e do poder interior. Visualize perder absolutamente tudo, suas posses, seu prestígio, sua essência, e então das ruínas erguer uma versão renovada de si, mais resistente, mais perspicaz, mais invencível. Essa foi precisamente a experiência de Zenão de Sítio. Ele não veio ao mundo como filósofo. Sua jornada iniciou quando um desastre marítimo devastou completamente sua existência anterior. Perdeu sua embarcação, sua mercadoria e toda sua riqueza no oceano. Contudo, essa catástrofe, longe de representar seu fim, tornou-se o catalisador de uma transformação interior profunda. Ele próprio declarou: "Foi através do naufrágio que iniciei uma nova expedição." Zenão poderia ter sucumbido ao desânimo e à lamentação, mas escolheu o caminho oposto. Imergiu nos ensinamentos socráticos, aprendeu com os grandes mestres de sua época e estabeleceu uma filosofia que influenciaria líderes, imperadores e guerreiros durante milênios. O estoicismo representa um caminho que não oferece comodidade, mas sim fortaleza interior. Um método que não te capacita a manipular o mundo, mas a governar a ti mesmo. Por que isso é relevante para você? Porque atualmente, mais do que em qualquer época, somos bombardeados por distrações, angústias, comparações e uma necessidade desesperadora de validação. Vivemos como folhas levadas pelo vento, sem propósito definido. A realidade é severa. Se você não assumir o comando de sua mente, outro o fará por você. É neste ponto que Zenão intervém, não com palavras vazias, mas com princípios rigorosos, profundos e implacáveis. Princípios que, quando aplicados, destroem sua versão frágil e constroem alguém que nem você mesmo reconhecerá. Essas lições transcendem a motivação superficial. São instrumentos práticos. Cada uma representa uma chave para liberar você de uma prisão mental da qual talvez nem suspeite estar aprisionado. Ao longo desta apresentação, exploraremos 10 dessas chaves transformadoras. Antes de mergulhar nelas, reflita. Você se sente desorientado diante dos obstáculos da vida? Vive subordinado à opinião alheia? Se cobra excessivamente por circunstâncias fora de seu controle? Sente que existe uma versão muito mais forte e serena dentro de você, mas não sabe como acessá-la? Se respondeu afirmativamente a qualquer dessas questões, então este conteúdo é exatamente o que você necessita. Zenão de Sítio não redigiu extensos tratados acadêmicos. Ele forjava homens, criava guerreiros mentais. E hoje você pode se tornar um deles. Agora prepare-se, pois revelaremos a primeira parte dessas 10 lições que transformarão sua percepção sobre si mesmo e sobre o mundo.
Não são conselhos genéricos, mas verdades eternas. Se você tiver coragem suficiente para absorvê-las, seu eu atual desaparecerá e em seu lugar emergirá alguém que ninguém reconhecerá, mas todos respeitarão. Primeira lição: governe. Sua mente ou ela governará você. Você já tentou passar um dia completo sem distrações? Sem dispositivos móveis, sem mídias sociais, sem reclamações ou reações impulsivas? Se tentou, sabe quão desafiador é. A mente contemporânea é programada para reagir. Ela se agita, se desespera, se autossabota. Zenão identificou isso há séculos. Para ele, uma mente não treinada era como um cavalo bravio, aparentemente bela, mas intrinsecamente perigosa. Apenas quem a domestica conquista o verdadeiro poder. Isso começa com autoconhecimento. Observar os pensamentos, compreender os gatilhos, interromper padrões destrutivos. Zenão acreditava que cada emoção descontrolada era um sintoma de escravidão interna. Existe apenas uma saída: disciplina mental diária, através da meditação, escrita e reflexão. A liberdade não consiste em fazer o que se deseja, mas em ter domínio sobre o que se sente, e isso ninguém pode roubar de você. Segunda lição: você não controla os eventos, apenas sua resposta. Imagine um oceano agitado. Você é a embarcação, o mar é o mundo. A tempestade chega, traições, perdas, crises, rejeições. Zenão ensina que tentar deter a tempestade é insanidade. O que você pode fazer é ajustar as velas. Sua resposta determina seu destino. A maioria das pessoas vive em estado de reação. Alguém critica, você ataca. Algo falha, você paralisa. Mas o estoico cultiva a pausa. O espaço entre o estímulo e a resposta é onde reside sua liberdade. Quando você compreende isso, até os momentos mais difíceis se tornam oportunidades de crescimento. O problema não é o problema, é sua relação com ele. Escolha responder com racionalidade e você transformará obstáculos em crescimento. Terceira lição: não se apegue ao que pode ser removido de você. Apegos nos tornam vulneráveis. Zenão perdeu tudo: fortuna, navios, sua posição no mundo, mas permaneceu inabalável. Por quê? Porque não estava apegado àquilo que podia ser arrancado. Ele investiu na única coisa que ninguém pode roubar: seu caráter. Quando você constrói sua identidade baseada em dinheiro, status ou relacionamentos, qualquer perda se torna uma ameaça existencial. Mas quando sua base é interna, disciplina, valores, sabedoria, você se torna intocável. Amar sem possuir, conquistar sem depender, ter sem ser, esse é o caminho estoico. É rigoroso, sim, mas é o único que te liberta do medo. E quem não teme perder, já venceu metade da batalha. Quarta lição: o verdadeiro progresso é invisível. Hoje, todos querem provar que estão mudando. Postam, compartilham, proclamam, vejam como evoluir. Mas a evolução genuína acontece nas sombras. Zenão não precisava de palcos. Ele cultivava a excelência quando ninguém observava. Isso é virtude, fazer o correto mesmo na ausência de plateia. A transformação autêntica não é superficial, é interna. Acontece nos detalhes. No dia em que você acorda e decide treinar mesmo exausto, na hora em que escolhe o silêncio ao invés da discussão, no momento em que recusa um prazer fácil. E o mais interessante, um dia as pessoas notarão. Mas quando notarem, será tarde, você já terá se tornado alguém que não precisa provar mais nada. Quinta lição: a virtude é o único bem verdadeiro. Para Zenão, tudo que não é virtude é secundário.
Ele via o ser humano como um ente moral, não como um acumulador de conquistas. Você pode ter tudo: fama, dinheiro, status, e ainda assim ser miserável internamente. Já observou pessoas que possuem tudo e vivem em conflito consigo mesmas? Isso é ausência de virtude. Virtude é viver alinhado com a razão, com a natureza, com o que é correto. É ser justo quando é mais fácil ser egoísta, manter a palavra mesmo que ninguém cobre. Viver com integridade em um mundo que constantemente te convida ao desvio. Zenão acreditava que o homem virtuoso é o único verdadeiramente livre, porque não precisa de nada externo para ser completo. Sexta lição: a adversidade revela o verdadeiro caráter. Zenão não teve uma vida fácil. Perdeu tudo em um naufrágio, viu sua riqueza desaparecer no mar e, ao chegar em Atenas, estava sozinho, sem recursos e sem direção. Para muitos, aquilo seria o fim. Para ele, foi o começo. A maior lição: o caráter só se revela quando tudo que te sustentava desmorona. É fácil parecer forte quando tudo vai bem. Mas e quando você é traído, rejeitado, humilhado, esquecido? Aí você descobre quem realmente é. A adversidade não destrói, ela purifica. Remove suas máscaras, confronta seus apegos, testa sua alma. Zenão dizia que os desafios são presentes dos deuses, não castigos, porque só a dor pode lapidar o espírito. A adversidade é como o fogo para o ouro. Os fracos derretem, os fortes se tornam mais puros. Então, da próxima vez que tudo parecer estar desmoronando, lembre-se: o universo não está te punindo, está te forjando. Sétima lição: a opinião dos outros não define quem você é. Zenão vivia numa sociedade onde prestígio era fundamental, mas ele não se submetia a isso. Enquanto muitos buscavam aprovação pública, ele buscava coerência interna. Ele sabia que ser elogiado pelos ignorantes era perigoso, porque te prende a perspectivas dos outros, como barreiras internas. O julgamento externo frequentemente se transforma numa cadeia invisível que nos aprisiona. Gradualmente, começamos a estruturar nossa existência não através da lógica, mas movidos pela necessidade de aprovação social. Esse processo nos conduz a uma perda progressiva da nossa essência individual. Os ensinamentos de Zenão destacavam que a pessoa verdadeiramente emancipada é aquela que segue adiante com determinação, independentemente das avaliações externas. Esta postura não representa soberba, mas sim clareza mental genuína. As críticas infundadas dizem mais sobre a natureza de quem as profere do que sobre aquele que as recebe. Da mesma forma, elogios superficiais podem nos intoxicar e nos afastar do percurso correto. Por essa razão, ele defendia o distanciamento da preocupação com a imagem pessoal. Pratique a retidão mesmo na ausência de testemunhas. Mantenha a integridade mesmo diante do escárnio alheio. Afinal, a única consciência que permanecerá conosco até nossos últimos momentos é a nossa própria. Oitava lição: a eloquência dos atos supera as palavras. Na corrente filosófica estabelecida por Zenão, os discursos superficiais eram rejeitados com veemência. Sua convicção era de que a verdadeira sabedoria se manifesta através de comportamentos silenciosos, não através de eloquência verbal. Numa sociedade onde predomina o desejo de verbalizar, clamar e se destacar, o verdadeiro domínio pertence àqueles que observam mais do que comentam, que executam mais do que fazem promessas. Quantas ocasiões você já declarou que se transformaria, mas permaneceu inalterado? Quantos compromissos assumiu consigo mesmo sem os honrar? Declarações desprovidas de execução assemelham-se à folhagem ao sabor do vento. Fazem ruído,
mas carecem de fundamento. Os ensinamentos de Zenão indicavam que o verdadeiro mentor é aquele que converte sua vida numa demonstração viva de seus princípios. Não é quem discursa, mas quem implementa. Portanto, antes de anunciar "vou me transformar", transforme-se. Antes de discorrer sobre bravura, enfrente os desafios. Antes de lecionar sobre disciplina, viva-a na intimidade. O eco silencioso das suas realizações ressoa mais intensamente que milhares de proclamações. Nona lição: o poder reside na simplicidade. Zenão abraçou a simplicidade como filosofia de vida, não por limitações, mas por discernimento. Ele compreendia que a complexidade nos escraviza. Quanto mais necessitamos para nos sentirmos plenos, maior nossa fragilidade. Habitamos uma época de abundâncias, estímulos excessivos, desejos multiplicados, distrações constantes. Quanto mais acumulamos, maior nossa inquietação interior. A simplicidade não consiste em possuir pouco, mas em viver com o fundamental. Significa identificar o que verdadeiramente importa e ter a coragem de renunciar ao restante. A filosofia de Zenão sustentava que a alma se fortalece quando os prazeres imediatos são postos de lado. Ele caminhava com modéstia, alimentava-se apenas do necessário, expressava-se somente quando construtivo. Dessa forma, construiu uma liberdade que o mundo material jamais poderia proporcionar. Atualmente, a simplicidade representa uma forma de resistência. Numa realidade onde todos almejam mais, ser simples constitui um gesto revolucionário. É nesse espaço que descobrimos a verdadeira serenidade. 10ª lição: você se transforma naquilo que cultiva, cotidianamente. Nada na existência é alcançado por casualidade. Zenão reconhecia que cada hábito molda nosso destino. Se vivemos reagindo com irritação, estamos cultivando a ira. Se vivemos postergando decisões, estamos exercitando a procrastinação. Aquilo que repetimos, nisso nos convertemos. Esta compreensão é poderosa porque também indica que a virtude pode ser desenvolvida. Ninguém nasce disciplinado, sereno ou resiliente. Essas qualidades são forjadas diariamente, decisão após decisão. Para Zenão, cada ação representava uma oportunidade de aprimorar a alma. A maneira como você se levanta, como enfrenta os fracassos, como trata um desconhecido, tudo isso esculpe seu caráter. Se deseja mudança, não aguarde por uma transformação milagrosa. Transforme o presente, o agora. No final, você não é definido pelos seus pensamentos, nem pelos seus sonhos, mas pelo que executa repetidamente. Se hoje você semear coragem, amanhã colherá fortaleza. A jornada interior começa agora. Chegamos ao término desta exploração filosófica, mas o verdadeiro começo se inicia agora, dentro de você. Estas 10 lições de Zenão de Sítio não são meramente conceitos filosóficos. Elas funcionam como espelhos, instrumentos e chaves. Espelhos porque revelam verdades que frequentemente tentamos ocultar. Instrumentos porque oferecem meios concretos para moldar sua vida. Chaves porque destrancam portais internos que estavam fechados pelo temor, pelo ego e pelas mentiras que contamos a nós mesmos diariamente. Você descobriu que a dor não é o final, mas o início do seu refinamento, que a opinião alheia não pode controlar sua direção, que palavras vazias não possuem força diante de ações silenciosas, que a simplicidade é o terreno fértil onde a liberdade desabrocha, e que tudo, absolutamente tudo, o que você se torna é resultado daquilo que pratica. Estas não são ideias para registrar num caderno, são convites para uma nova identidade. Zenão perdeu tudo para encontrar a si mesmo.
Não buscou vingança contra o destino, mas compreensão. Não se vitimizou, tornou-se filósofo. Não lamentou suas perdas, mas celebrou o que nasceu daquele naufrágio. Uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova missão. É isso que se espera de você agora, que observe seus naufrágios com outros olhos, que enxergue o fogo que te consumiu, como o mesmo fogo que te forja. Talvez ninguém acredite na sua mudança, talvez ninguém perceba o quanto você luta internamente. Mas Zenão também viveu isso. Era peculiar, diferente, reservado, porém constante. Ele não precisava dos aplausos do mundo, porque havia descoberto algo muito mais valioso: a honra de viver em harmonia com suas convicções. Se você fizer o mesmo, não precisará proclamar sua transformação. Ela será visível no seu silêncio, no seu olhar, na sua presença. O momento da ação. Agora é hora de agir. Escolha uma dessas lições, apenas uma, e torne-a seu compromisso diário. Talvez você opte pela simplicidade, ou pela coragem diante da dor, ou pelo silêncio das ações. Não importa qual escolha, o que importa é começar. A filosofia estoica não é teoria, é prática, disciplina, ação sem audiência. Zenão ensinava que a verdadeira riqueza consiste em viver de acordo com a natureza, e a natureza da alma humana é evoluir, crescer, resistir e florescer, mesmo em meio às trevas. Você não está aqui por acaso. Essas palavras te encontraram porque você está preparado. Mesmo que ninguém reconheça sua jornada posterior, saiba que isso é um bom sinal, porque sua versão anterior não era seu destino, era apenas seu ponto de partida. Se chegou até aqui, compreenda isso como um sinal evidente. Você é um buscador, um guerreiro, alguém que se recusa a ser moldado pelo caos. Por isso, convido você a deixar sua marca declarando: cheguei até o final. Sou persistente, vou vencer. Repita isso não apenas com as palavras, mas com sua alma. Escreva isso como um pacto com seu futuro, porque você não será mais reconhecido, você será lembrado. O conhecimento em ação. Agora que conhece as 10 lições de Zenão de Sítio, a questão que permanece é: o que fará com esse conhecimento? Vai apenas observar e esquecer, ou transformará isso em prática diária e silenciosa? Lembre-se, o estoicismo não é construído com palavras bonitas, mas com atitudes firmes, escolhas conscientes e força interior. Se essas lições te tocaram, de alguma forma, não pare aqui. O verdadeiro crescimento acontece quando transformamos conhecimento em ação, quando convertemos sabedoria em vivência. Os grandes mestres estoicos como Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca e agora Zenão nos ensinaram que a filosofia deve ser aplicada à vida real. Antes de partir, reflita sobre esta declaração: cheguei até o final, sou persistente, vou vencer. Esta é sua declaração de guerra contra a procrastinação, a dúvida e o medo. Se você pode afirmar isso, saiba que faz parte da minoria disposta a se transformar verdadeiramente. A vida é breve, mas o legado de quem vive com propósito é eterno. A jornada de disciplina, foco e autoconhecimento continua, porque a verdadeira filosofia não termina com o conhecimento. Ela começa com a prática.